Olá, amigos da TV Mundo Maior. Recentemente, o caso da menina Isabela Nardoni voltou a ganhar destaque na imprensa. Segundo novas testemunhas, o avô da criança, o advogado Antônio Nardoni, teria ligações com a morte da neta. Para quem não se recorda, em 2008, Isabela Nardoni, que tinha 5 anos de idade, foi arremessada de um prédio em São Paulo, onde moravam seu pai, Alexandre Nardoni, e sua madrasta, Ana Carolina Jatobá. Os dois foram acusados e condenados por homicídio. Mas por que ocorrem mortes em família? André, além do caso da Isabela Nardoni, que ficou conhecido em todo o Brasil, infelizmente nós vemos nos jornais notícias em que pai matou um filho matou um pai ou os avós, por exemplo. E o que a doutrina espírita pode nos falar sobre as mortes em família? É sempre lamentável, né? Qualquer tipo de ato contra a vida do outro é sempre lamentável. Em família consanguínea ou naqueles casos onde a adoção está presente, é mais lamentável ainda. Entre os mandamentos da lei mosaica, né, o decálogo, está ali: amarás a teu pai e tua mãe para que tenha longa vida sobre a terra. Nesse instante, a espiritualidade está nos dizendo que o nosso núcleo familiar é aquele núcleo que nós temos mais necessidades de harmonia, de convivência pacífica, construtiva, dentro das possibilidades de um planeta de provas e expiações. Se estamos encarnados em uma determinada família, é porque aquele núcleo familiar nos é necessário para nosso engrandecimento psíquico, espiritual, material e intelectual, e para o engrandecimento deles também. Então é sempre muito lamentável. E espiritualmente, como que fica uma pessoa que comete um crime contra a vida de um familiar? Sempre estará, de uma certa forma, em débito com a lei divina. E este débito não é Deus quem cobra, nem Jesus, nem os espíritos superiores. É a própria pessoa que carregará um sentimento de culpa no seu psiquismo, que só se harmonizará quando o amor for exercitado. No Evangelho nós encontramos: o amor cobre uma multidão de pecados. Então, através da reencarnação, novas oportunidades serão ofertadas para que o amor possa finalmente ser o selo de união desses espíritos. E como que fica o espírito de uma pessoa que desencarna, cujo responsável é um ente querido? Isso tudo depende do espírito que ali está. No caso, por exemplo, da menina Isabela Nardoni, ela estava com 5 anos de idade, mas na verdade ali estava um espírito que teve muitas experiências. Quando retorna à espiritualidade, sendo acolhida por aqueles familiares espirituais, por aqueles trabalhadores de Jesus, se ela exercitar o perdão, compreendendo que aquilo que passou já passou, né? E fazendo aquilo que no Pai Nosso é recomendado: perdoai os nossos erros quando tivermos perdoado aos nossos ofensores, ela vai seguir o caminho dela tranquilamente, vai reencarnar, quem sabe em outra família, ou mesmo no mesmo núcleo familiar, acolhendo aqueles que foram os seus assassinos de outrora, lembrando que o mecanismo da reencarnação existe exatamente para isso, né? Para que as pessoas possam se harmonizar. Então, reencarnar na mesma família de alguém que nós tivemos um desafeto em uma outra vida, por exemplo, pode ser uma prova que temos que passar para a nossa própria evolução espiritual? A grande verdade é que o conceito de família é universal. Todos os filhos do Criador são familiares uns dos outros. Nós só ascenderemos a paragens espirituais e psíquicas superiores às que estamos quando ampliarmos o amor que temos. E o núcleo familiar, ali estão, como já dissemos, exatamente, muitas vezes, os grandes inimigos de outrora. Aqueles que nós desencaminhamos nas encarnações passadas ou que nos desencaminharam. E este reencontro familiar é para que haja harmonia entre todos aqueles que estão no mesmo núcleo familiar. Existe um trecho do Evangelho que diz o seguinte: quando você for depositar a sua oferenda a Deus, veja se não há nada que te desabone com o seu irmão. Se há, retorne.
se harmonize com o seu irmão, então volte para ofertar a sua oferenda a Deus. Isso nada mais é do que a reencarnação. Reencarne com aqueles em que você feriu ou está ferido, se harmonize com eles e aí você ascende na escala evolutiva. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, André. Nós que agradecemos. E você que está nos assistindo, qual é a sua opinião sobre este assunto que nós comentamos aqui hoje? Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. E não se esqueça de mandar a sua sugestão, um assunto que você gostaria que o André comentasse aqui no boletim. Escreva o e-mail para faleconosco@tvmundomaior.com.br. Muito obrigada e até a próxima!